Olá, boa tarde. Você que está me vendo aí, eu convido com muita satisfação para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Pegue um papel e uma caneta para que depois de estudar, vocês em casa sozinhos, volte ao versículo novamente e leia os versículos anteriores, posteriores, às vezes o capítulo, o versículo, o capítulo e o livro todo quando necessário. Nem sempre um versículo pode ser visto sozinho, ele tem que ter uma coerência, uma lógica. Às vezes se faz necessário de ajuntar outros para você ter um contexto. Uma história atrai a outra. Você pode notar que nos versículos bíblicos sempre tem embaixo escrito aquelas partes bíblicas. Aquilo ali leva a outros versículos e a outros evangelhos que é para você formar um contexto. Eu escolhi aqui no 1 Timóteo, Novo Testamento, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15, é isso aí. 3,15, né? Deixa eu ver, está 3,15 aqui, 15. Vamos lá. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos falar de igreja. O que é a igreja? Obviamente, com certeza, a igreja é o nosso próprio corpo. Nosso corpo é a igreja. O corpo de quem é batizado e está na caminhada cristã é chamado de templo do Espírito Santo, morada de Cristo e santuário de Deus, que é a mesma coisa. Santíssima Trindade, um Deus só, três pessoas distintas. Um mesmo Deus, mas três pessoas distintas. Aí, está dizendo que aqui a igreja é baluarte, coluna e baluarte da verdade. E a própria Bíblia também é chamada de verdade em João 17:17. Lá está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a igreja é a verdade, é o baluarte da verdade. Tem igrejas, supostamente, que se dizem de Deus, mas misturam verdades com mentiras. Se apostaram da fé, se apostaram da verdade. A palavra apostatar significa saíram da verdade e misturaram a mentira com a verdade. O que eles fizeram? Eles puseram a autoridade do chefe da igreja, seja lá o pastor, padre, missionário que for, puseram a autoridade nele e tiraram a autoridade da palavra de Deus. Não pode ser assim. Qualquer coisa que eu quero saber do mundo cristão, de cristianismo, eu tenho que procurar a palavra de Deus, para me ter certeza. A palavra de Deus é a base. Então, a igreja adventista tem uma vantagem. Nós aqui, a nossa fé, a nossa base é a Bíblia. O pastor tem que ensinar certinho, obviamente, da forma certa, coerente. Mas ele tem que ensinar e nós temos que nos pautar na Bíblia. A autoridade da igreja está na Bíblia, a nossa autoridade está na Bíblia. É ao contrário de algumas igrejas que a autoridade está no homem, ao ponto de algumas igrejas mexerem na palavra de Deus, acrescentar ou tirar, como o próprio Deus orientou em Apocalipse 22:19, que não era para acrescentar nem tirar nada, não era para mexer nos livros da profecia. Então, a igreja é nosso corpo. Agora pergunto, irmão, mas como você diz nas suas gravações que a Bíblia se auto-explica e não se contradiz? E como você explica que Jesus falou: quando quiseres orares ao Pai, entre no seu aposento e feche a porta? Ali é o seguinte, Jesus estava dando exemplo que quanto mais silêncio, mais comunhão, mais intimidade com Deus, é melhor você entender a Deus e ouvi-lo, é bem melhor. Mas tem momentos que você tem que ir para a igreja. A oração da igreja, da casa, não substitui da igreja. Mas você tem que ir na igreja. A igreja, o que é a igreja? A igreja é a fortaleza de Deus no mundo revoltado, no mundo de pecado, cheio de desgraça e tragédias e reveses. Então, na igreja, eu me confraternizo com os irmãos, na igreja eu sinto o Espírito Santo de Deus, na igreja eu sinto Deus melhor. Quanto mais para a igreja eu vou, mais eu me sinto igual a Cristo, mais eu pareço com Cristo. Ser Cristo é ser pequenos cristãos, imitá-lo, pensar como Ele, agir como Ele, não necessariamente vestir a roupa dele, mas pensar como Ele. O bom cristão, quem é como Cristo, mostra Cristo para o seu vizinho, no trabalho, em qualquer lugar, você está mostrando Cristo. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Um membro fora do corpo está morto. Entendeu? Então, essa igreja verdadeira que está dizendo aqui, chamada de verdadeira, ela está em Apocalipse 12:1 e versículo 17. Ali tem as características da igreja verdadeira, chamada verdadeira. Aqui não se apostou. Aqui desde os tempos de Jesus, é considerada remanescente. O que é remanescente? O que sobrou. E próprios profetas antigamente, quando Paulo falou de Isaías, chama de remanescente, os próprios profetas do passado falavam: só sobrou eu. Alguns profetas 700 anos atrás, 1000 anos atrás, só sobrou eu. E depois de Jesus, só sobraram os remanescentes. E por coincidência ou não, a igreja adventista tem as características dos remanescentes. Guarda os mandamentos e tem de cima Jesus. Os 10 mandamentos que estão dizendo são todos, os 10. E o quarto é importantíssimo, o único que fala de tempo. Quando o Senhor ouve lei, a lei, como se estivesse ouvindo também, mandamentos, ordenanças de Deus.
Até uma próxima, o tempo é muito pouco, vamos voltar sempre para os mesmos assuntos. Muito obrigado, uma boa tarde, que o Espírito Santo ilumine somente esse coração e venham estudar a Bíblia junto conosco. Na igreja de Mogi das Cruzes, 9 horas da manhã às 14 horas. E nas outras em gerais, 9 horas da manhã. Muito obrigado.